Olá meninas, bom dia. Tô aqui escondidinha através dessa pilha. Eu fiz, como eu disse, eu acho que eu já tinha mostrado nos vídeos anteriores que eu tava com umas bases de 3 jogos de banheiro. Nossa, peguei uma videoaula. Gente, eu vi um tapete de uma artesã que eu admiro muito, que é a Lauren, né? Do ateliê Lauren Crochê. E assim, eu fiquei muito apaixonada nessa peça. E era nesse tom aqui, ó, vermelho. E aí, achei tão linda. Eu falei, gente, eu quero fazer. Eu tava sem nenhum jogo de banheiro. Aí eu pensei, eu vou então aproveitar a videoaula e fazer uns jogos de banheiro. Porque eu tava sem nada de jogo de banheiro. Aí eu fui e escolhi, né, as 3 cores é, que eu queria fazer, né, e o que eu tinha disponibilidade. Escolhi cones abertos, né, para aproveitar os barbantes que eu tinha. Ele é econômico, ele não é um jogo gastão e ficou tão lindo, gente, coisa mais linda. E aí eu quero mostrar para vocês os 3 jogos, né? Acabei de tirar umas fotos para postar nas minhas redes sociais para me vender já. E aí resolvi vir aqui mostrar para vocês. E espero que vocês gostem das cores escolhidas. Escolhi 3 cores. Uma das cores que eu mais queria fazer, que eu tava ali com essa cor já faz um tempo e eu tava com muita vontade, assim, de fazer, era o laranja. Tá no finalzinho aqui, vai ser o último a mostrar. O laranja, eu tava querendo tipo assim, o laranja que eu tinha ali era muito bonito. E eu queria muito trabalhar com ele, sabe? Porque é um laranja muito bonito. E fazia muito tempo que eu não fazia nenhuma peça com laranja. E aí eu aproveitei para fazer um joguinho com laranja. E aí, vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês. Deixa eu afastar um pouquinho, porque senão não dá nem para mostrar, né? Ai, aqui, gente, ó, blusa de frio. Aqui eu moro no interior do Goiás e aqui tá frio, tá amanhecendo assim. Pra nós tá frio porque a gente é acostumada com 40, 42 graus, né? 38, de 38 a 42 graus. E agora esses dias a mínima tá sendo 28, 26, na máxima tá sendo 28, 26, e a mínima tá sendo 17, 16. E assim, pra gente que mora aqui no Goiás, que é muito quente, é frio. Já faz um tempo que tá assim, desde final de maio, assim. O junho inteiro foi frio, então pra gente muito frio. Vamos lá, vamos começar. Gente, olha que lindo. Esse aqui é o primeiro tapetinho, o amarelo. Deixa eu pôr de cá. Aqui é o segundo tapetinho do amarelo. Abri, quase nem mostrei outro. Vou abrir esse aqui, parar nesse aqui pra vocês verem direitinho, ó. É o amarelo. Esse aqui é o tapete, a videoaula eu peguei no canal da Lauren, Ateliê Lauren Crochê. Eu acho que, se eu não me engano, essa aqui foi a penúltima aula. Eu acho que ela já lançou uma aula nova agora. Então, essa aqui acho que foi a penúltima aula. A hora que vocês abrem, é o tapetinho com tulipas, né? Uma basezinha simples e com tulipas e esse bico quase russo, né? Que ela faz lá. Na hora que vocês abrirem lá, vocês vão ver. Ela fez, acho que, se eu não me engano, no rosa. Se eu não me engano, acho que foi no rosa que ela fez. E ela fez, o que me inspirou foi uma passadeira que ela fez desse mesmo modelinho. E ela tem a tampa do vaso, tem um tapetinho menor. E ela também lançou a videoaula da passadeira. Caso vocês queiram fazer um jogo de cozinha, né? Tem a videoaula da passadeira também. Do tamanho que padrão para ela. Aí lá na videoaula, geralmente ela sempre explica como aumentar ou às vezes até diminuir, né? Diminuir, no caso, é os tapetes menor, né? Já tem menor. Então, se no caso a pessoa querer aumentar, né? Porque tem gente que gosta de fazer passadeiras maiores, né? Ela tem o tamanho padrão dela, que é as que ela vende a dela, né? E ela ensina a aumentar, né? Fazer maior.
que é a tampinha do vaso. Eu já experimentei, nossa, fica muito boa. Olha, tem um porém. A telinha dela, da tampa do vaso, não é assim. Essa é a minha, porque eu já tô tão acostumada com essa telinha, que eu acho tão rápido fazer ela. Eu não quis fazer igual a tela dela, eu quis fazer igual a minha, né? Só a única coisa que eu modifiquei foi isso, porque eu acho a minha sempre dá certo, ela fica folgadinha, ela encaixa certinho. A da Lorena também é ótima, e ela faz pra amarrar. E já a minha não, já faço diretão, sabe? Ó, aqui ela faz pra amarrar, né? Pra amarrar. É muito boa porque, que nem ela falou, se ela deixar solta, dá pra usar, se a pessoa não quiser usar como tampa do vaso, dá pra usar como tapetinho, porque ele fica retinho. Aí, o meu também fica bom. Fica frouxinho, que se a pessoa não quiser usar como tampa do vaso, quiser jogar no chão, dá pra usar como tapete de boa. Porque não fica repuxando. Ele fica bem retinho. Vocês podem ver por aqui, ó. Tá vendo? Fica certinho, não fica repuxando. Tá aqui a minha etiquetinha. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Dá sim. A minha etiquetinha. Eu acho que vai ficar ao contrário. Do JA Etiquetas. Que as minhas etiquetas são do JA Etiquetas. E tá aqui a tampa do vaso. Agora vamos pro vermelho. Vamos pro que fez a minha inspiração. Que ela fez a passadeira, como eu disse, né? E aí eu fiquei, nossa, encantada. Eu vi uma peça, a passadeira no vermelho, gente, eu fiquei encantada. Que coisa mais linda. Gente, fala pra mim se não é uma lindeza isso, gente. E eu não lembro, esse aqui é o areia. O areia vermelho e esse aqui, eu acho que esse aqui é o cabaré. Tenho quase certeza que é o cabaré. Me esqueci agora no momento, mas eu acho que é isso mesmo. E aí, gente, fala se não é a coisa mais linda. Eu só não me recordo se aqui a Lauren usou cru ou se ela usou um bege assim também. Tô bem em dúvida, não lembro. Eu sei que é exatamente assim. E eu vi e fiquei encantada. Gente, olha que coisa mais linda. Esse aqui é o tapetinho. São 2 tapetes do mesmo tamanho. Eu fiz assim o joguinho. Esse aqui é o joguinho padrão para me vender, sabe? É pronta entrega. Aí, quando a cliente quer um jogo próprio com peças escolhidas por ela, aí é diferente, né? Esse aqui é o jogo padrão que eu faço para pronta entrega. Deixa eu mostrar esse aqui primeiro, que é o outro tapetinho, depois eu mostro a tampa do vaso. Ó, outro tapetinho, são 2 tapetes. Gente, fica bem grandão o tapete, ficou muito bom. Eu tava fazendo uns jogos e vendendo um valor mais em conta, só que os jogos eu já tava incomodada porque eu tava achando muito pequeno. E faz tempo que eu falei, gente, eu tenho que mudar isso. Eu quero fazer uns jogos com peças mais robustas, peças maiores. Mas que cabe também, né, num banheirinho pequeno, né? Porque esse de 3 peças, qualquer banheirinho vai caber, entendeu? Se a pessoa não quiser pôr na frente do vaso, que às vezes vai ficar muito perto da parede, porque o banheiro é muito estreitinho, dá pra pôr a tampa do vaso, um tapetinho de frente pra pia e um na porta do banheiro, na entrada. Sendo um banheirinho pequenininho, dá super certo, gente, super certo mesmo. Tá aqui a tampa do vaso, essa é a tampa do vaso. A minha redinha, que é a que eu faço, que ela fica super certinha e se encaixa direitinho na tampa. Minha etiquetinha destacou bastante no vermelho, ficou linda. E agora eu vou pra cor que eu queria muito fazer. Não é a cor mais bonita, o meu preferido é esse vermelho, sem dúvidas. Só que eu queria muito fazer um joguinho com esse laranja. Gente, e esse laranja com bege. Gente, combinou muito, olha que lindo. Essa é a tampa do vaso. Olha que lindo que ficou esse laranja com bege. Porque o laranja é uma cor forte, não é todas as pessoas que gostam. Mas aí, como eu joguei o bege junto, ele deu uma quebrada. Eu queria muito fazer essa pontinha, né? O picôzinho, igual eu fiz no vermelho. Só que não deu certo, porque o meu laranja, ele era o laranja que eu tinha aqui, que era o único que eu tinha, eu não tinha outro. Era... Como fala, meu Deus? Era 400 gramas, 400 gramas. E aí,
ele não deu pra fazer as três, eu fiz as três, aliás, eu fiz as três bases, só que o que sobrou, eu sabia que não ia dar pra fazer, eu não quis arriscar fazer o picôzinho em todas. Aí, eu fiz ele assim, ó. Eu finalizei todo no bege. E eu achei que amei. Nossa, ficou perfeito. Olha só. A resinha. E aí, em média, então, uns 380, 300, não, até acho que até menos, talvez umas 300 gramas eu gastei nas bases, só as bases, só essa parte, dos três tapetinhos, né, dos três. Cada joguinho, só nas bases, eu gastei em média umas 300 gramas. De verde, gente, eu devo ter gastado muito pouquinho. E os picô também, eu gastei muito pouquinho, porque eu tava com uns novelos ali, deixa eu ver aqui. O vermelho era muito, o amarelo era muito, mas esse aqui era de 200 gramas. Gente, eu fiz o jogo completo. E você pega no cone, ele já estava aberto, eu já tinha usado no novelo, né? De barbante, ele é da Barroca. Se eu não me engano, esse aqui é o Pitanga. Ele tá bem ali, mas não consigo ver. Eu acho que é Pitanga. E aí, eu fiz, né, os três tapetinhos e peguei nele, parecia que não tinha nem usado. Então, esse aqui deve ser uma quantidade mínima, de verdade. E eu faço o pão do pipoca, né? Com 4 perninhas. 4 pontos altos. Perninhas, não. 4 pontos altos. E aí, tá aqui a tampa do vaso. Olha que lindeza. E o bege, nas três, você viu que o amarelo já tava no finalzinho. Vou explicar agora, eu vou voltar no amarelo para explicar. E aqui eu completei as 3 peças com bege. Aí, ó, o bico todinho no bege, as 3 peças ficaram igual. É mesmo, eu mostrei o amarelo, vou voltar no amarelo, porque eu quero mostrar o que eu fiz. Aí, terminei tudo no bege. Aqui tá tudo certo. Só que fiz o bico todo no bege porque o laranja não ia dar certo. Gente, só um minuto. Ai, meninas, meu cachorrinho começou uma briga no portão com um coleguinha dele ali. Coleguinha não, acho que é inimigo, porque todo dia o meu vizinho passa com os cachorrinhos dele passeando aqui na porta e eles dão uma brigaiada no portão, coisa de louco. E aí, vamos lá, voltando para falar sobre o bege. Aqui eu fiz com picô, porque foi assim que a Lauren fez, eu achei lindo demais, ficou perfeito. Eu queria todos assim, mas não deu certo. Como eu falei, o laranja não deu para fazer o meu laranja não deu para fazer os picôs, né? A quantidade eu vi que era muito pouco e não ia dar para fazer o picô em todos, né? Aí já no vermelho eu fiz certinho, completinho. Como lá na videoaula agora vamos para o amarelo para me explicar para vocês o que aconteceu. O meu amarelo foi, eu fiz primeiro o vermelho, depois eu fiz o laranja, primeiro eu fiz o vermelho, depois eu fiz, porque eu fui fazendo meio que, como eu vou explicar? Tudo de uma vez, né? Todas as etapas, tipo assim, fiz todas as bases, fiz todos os verdes, fiz todas as tulipas, aí depois vim pro bico, entendeu? De todos eles de uma vez, pra terminar tudo junto. E aí, quando chegou no laranja, eu tive que fazer esse bico todo no bege, porque não tinha como fazer o picô. Aí fui pro amarelo. Como eu fiz no laranja tudo, apesar que no laranja só foi o picô que eu fiz de diferente, né? Que o picô eu fiz da mesma cor do bege, não mudei, porque não tinha como fazer com laranja. Quando chegou no amarelo, o que aconteceu? A linha não deu. Meu bege estava no finalzinho e eu precisava, né, finalizar os meus tapetes. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Aí eu fiz os 3 assim. Eu fiz eu comecei por esses aqui. Eu pensei, gente, às vezes se o bege não der, se eu fizer pelo menos aqui, ó. Eu fiz essa primeira carreira, a carreira dos ponto baixo, das correntinhas e essa carreirinha aqui de ponto alto. Aí eu falei, eu vou fazer em todos assim. Aí eu fiz nesse e nesse, são os 2 tapetes, né? Deu super certo. Eu falei, agora
eu faço os pontos altos e o picô pra finalizar. Aí fui pro tampa do vaso. Deixa eu mostrar pra vocês o que que aconteceu. Quando cheguei na tampa do vaso, eu fiz a primeira carreira e a de correntinha. E eu olhei no bege, o cone estava mostrando. Eu falei, não vai dar. Eu não vou conseguir, gente. Não vai dar pra fazer como os outros. Eu falei, tudo bem, então vamos fazer assim. Fiz a última carreira, né, de pontos altos e picô com o amarelo, nos 2 tapetes maiores. E na tampa do vaso, eu tive que fazer a carreirinha de ponto alto, mais a carreirinha de ponto alto com picô. E aí ficou assim, entendeu? Eu mostrei o tapete e esqueci de explicar pra vocês, mas tá bom, né? Tô explicando agora o que que aconteceu. Gente, olha, e assim, como é a tampa do vaso, eu achei que não ficou ruim de eu ter feito dessa forma, sabe? Ficou legal, porque os 2 tapetinhos, que é o que vai ficar no chão, que é o que a gente mais presta atenção, ficaram iguais, né? Só a tampa do vaso que ficou um pouco diferente, uma carreira só diferente. E assim, tudo certo, entendeu? A foto não dá, na foto que eu tirei para vender, não dá nem para perceber muito, sabe? Assim, a hora que a cliente pegar, é claro que a cliente vai observar que a tampa do vaso tem uma carreira diferente daí, mas tudo bem, os 2 tapetinhos tá igual, eu acho que não tem problema nenhum, sabe? Todas as carreiras estão completas, tudo certinho, então não tem problema nenhum. Está uma carreira diferente de um tapete só, que no caso é a tampa do vaso, que, né, é o superior, né? Então, assim, e é isso, meninas, foi o que deu para fazer, né? E eu amei muito, gente, fazer essa videoaula. A Lauren, ela ensina muito bem as videoaulas dela, sabe? São muito boas mesmo. As videoaulas dela são muito boas, ela explica muito bem. Gosto de verdade de fazer tapetinhos. Já fiz vários com as videoaulas dela, sabe? E esse modelinho, gente, eu amei fazer. Ele é econômico, ele não é um modelo gastão e dá um jogo de banheiro um tamanho muito bom. Aqui na minha região, eu vendo um joguinho de banheiro desse com 3 peças a R$ 120. Não é barato, mas também não é caro demais. Eu acho que pra mim tá meio termo. Pela quantidade que eu gastei, né? Tá um valor bom, sabe? Eu tenho meu lucro, pago meu material, tudo certinho. Então, pra mim tá bom sim. Aqui na minha região, eu não vendo muito pra fora, né? Tem uma cidade um pouco mais próxima aqui, às vezes eu vendo uma ou outra assim pra fora. Só que assim, eu não mando, nem mando por correio, por nada. Às vezes a cliente, vamos supor, vem passear e leva, ou a minha irmã, tem uma cidade que a minha irmã mora, que muitas vezes a minha irmã já levou várias peças, às vezes meu pai ia viajar para lá e meu pai levava peças para mim. Sempre tem alguém que vai e leva, sabe? Nunca precisou assim de eu usar o correio, nem sempre tem alguém que dá uma forcinha para ajudar a carregar, a levar. E se por um acaso acontecer da cliente às vezes não, como fala, não dá certo assim dela pegar a peça comigo, aí o que que acontece? Tem um ônibus que vai todos os dias, ele é bem baratinho, ele não fica caro, sabe? E aí eu ponho no ônibus, chega lá, a cliente recebe e paga a taxa, sabe? E ele leva de boa, entrega certinho, entendeu? Então, assim, aqui a gente, é interior, né, gente? Interior a gente tem essas facilidades, sem problema nenhum. E foi isso, meninas, o vídeo dessa semana. Semana passada era pra eu ter gravado, queria muito ter terminado esses jogos de banheiro e ter gravado pra vocês, porque eu falei que eu ia gravar mostrando eles, só que não deu certo de eu terminar, porque assim, além de eu ter algumas clientes para atender, eu eu tive eu tive encomendas, outras encomendas, sabe? Então acabou que não consegui terminar para mostrar para vocês durante a semana passada, mas estou aqui, né? Terminei, tá tudo certo. Hoje é segunda-feira, já vou mandar esse vídeo hoje mesmo para vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado do meu conteúdo.
né? Que vocês tenham gostado dos meus tapetes. Agora eu vou postar para me vendê-los. E é isso, meninas. Muito obrigada por assistirem até agora. Se você chegou até agora comigo, dá um joinha lá pra mim. Se quiser comentar alguma coisa que achou, se gostou, se não gostou, tudo bem, né? Porque cada um tem um gosto. Essas aqui que os meus vídeos, eu não faço vídeo aula porque o meu tempo é muito corrido, eu não consigo ter aquele tempo e a videoaula é coisa séria, não é? Ai, vou sentar fazer uma videoaula, não é assim, né, que funciona. E aí, são inspirações. Os meus vídeos são mostrando inspirações para vocês de jogos, cores, né, modelos, cores. Sempre eu indico a videoaula, né, onde eu peguei, né, o modelinho, onde eu fiz o modelinho. E é isso, meninas, é isso que eu tenho para oferecer para vocês. Espero que gostem do conteúdo. Fiquem com Deus, boa semana e tchau!